a gente está falando acerca desses assuntos, do aquecimento global, né, da natureza em geral. E é interessante observar que no capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos aqui duas epígrafes. Primeiro, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Então Deus, ele tem as bênçãos para o povo. E no versículo 15, ele fala os castigos por desobediência. Então, tem as bênçãos de Deus e tem os castigos de Deus por desobediência. As bênçãos de Deus é para aqueles que andam conforme a vontade de Deus, aqueles que não estão indo contra a vontade de Deus. As bênçãos de Deus é para esses que vivem debaixo das mãos de Deus. Já o castigo é para aqueles que desobedecem, para aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. Desde o versículo 15 até o versículo 28, uma quantidade enorme de castigos que Deus derramará sobre aqueles que vivem debaixo da desobediência. Tá? Eu não vou ler o texto na íntegra aqui, mas os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que estão assistindo, está em Deuteronômio capítulo 28, tá? Capítulo 28, do versículo 1 até o 14, as bênçãos, e os castigos estão em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 ao 28. Então tem um monte de bênçãos e um monte de castigo para aqueles que obedecem e para aqueles que desobedecem. Mas um texto que eu gostaria de apresentar para os irmãos está em Amós, no capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. Amós, no capítulo 4, no versículo 6 a seguir. Fazer uma rápida contextualização, que o capítulo 4 de Amós, ele profetizou 770 a.C., tá? Então Amós, naquele contexto ali, naquele período que Amós estava profetizando, existia muita idolatria. Muitas pessoas, perceba que no capítulo 28 Deus fala sobre as consequências da desobediência. E no capítulo 4 de Amós, o contexto é sobre a idolatria, sobre o povo que abandonaram o seu Deus, sobre o povo que não dava ouvido à voz do Senhor, sobre o povo que não queria nada com Deus, e sobre um povo que preferia adorar outros deuses. Perceba a correlação. O povo que desobedecia ao Senhor, e não somente isso, ia em outros extremos, adoravam outros deuses, fazia imagens para si, buscava pessoas, homens, deuses de barro a quem pudesse idolatrar, e tudo isso esquecendo de Deus. Só que nós percebamos que Deus tinha promessa para aqueles que o servia e castigo para aqueles que não o servia. E no capítulo 4 de Amós, nós vemos exatamente isso. O versículo 6, como já disse, o contexto é contexto de idolatria. E hoje nós vivemos num mundo idólatra. Nós temos aí uma boa quantidade de pessoas, de cristãos, que vive e pratica a palavra de Deus, mas nós temos um mundo idólatra. E isso é consequência. Tá? Eu vou chegar lá, mas nós vamos perceber que a profecia de Amós, ela é colocada para nós nos dias de hoje, como ela está colocada há 770 anos de Cristo. Então o versículo de número 6 fala assim, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. O que é limpeza de dentes? Falta de comer, não ia ter comida, ou seja, a fome ia bater a porta. Deus. Olha que interessante. ênfase, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Então o versículo 6, o texto diz que haverá fome em todos os lugares, especialmente naquela região ali, e mesmo assim o povo não procurava Deus. A idolatria era tão grande, a idolatria era tão imensa, o povo se esqueceu de Deus de uma tal maneira que mesmo assim, mesmo vindo a dificuldade, o povo não se lembrava de Deus. Hoje não, hoje a gente vê muitas vezes, estou falando do meio cristão, a dificuldade bate a porta, o que o povo faz? Vai para a igreja. Né? Acontece alguma coisa, o que o povo faz? Vai se recorrer a Deus. Olha que interessante, no versículo 7, além disso, retive de vós as chuvas, Deus fez secar o solo, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Então, antes de começar a ceifa, o plantio ali, a colheita, Deus retirou a chuva. Deus falou, não vai chover. Interessante, acho que em 2014 veio uma seca, uma falta de chuva tremenda, né? E aí os povos falaram, mas
a intenção é aumentar a seca, né, por causa justamente do aquecimento global, a seca vai aumentar, não sei o que. Quando foi em 2015, caiu chuva de encher as barragens e ainda acontecer desastres naturais através da chuva. Então perceba que hoje em dia, muitos dizem, não, fique em paz, que não vai acontecer, outros não vai acontecer. Então o homem não sabe de nada, mas a Bíblia tem resposta para tudo. Então perceba, o que o homem diz acontece ao contrário, mas a palavra de Deus diz e se cumpre exatamente nos mínimos detalhes. Programa Tarde Gospel.